Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia a todos os ouvintes, nossos amigos, os simpatizantes da doutrina espírita, que nessa belíssima manhã de domingo, céu azul, temperatura ainda agradável, estão sintonizados conosco para mais um programa Além da Vida. Como sempre fazemos, antes de qualquer coisa, nós iniciamos o nosso programa preparando a ambientação espiritual, ouvindo uma mensagem do programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem Por que Nasci? Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. Quanto mais adentramos o conhecimento da vida de grandes homens, mais nos indagamos a respeito da nossa própria jornada na Terra. O pastor e ativista político Martin Luther King Jr., líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com sua campanha de não violência e de amor ao próximo. A religiosa indiana de origem albanesa, Prêmio Nobel da Paz de 1979, Madre Teresa, com sua proposta de atender aos pobres mais pobres do mundo. Mohandas Karamchand Gandhi, o advogado que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida da independência da Índia. Suas ações inspiraram movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. E que se dizer de tantos jornalistas que, no intuito de denunciar a crueldade, o terrorismo, a corrupção, pagam com a própria vida. Tantos grandes homens, tantas vidas excepcionais. Músicos que levam plateias ao quase êxtase com suas execuções instrumentais. Bailarinos que traduzem as mais doces e as mais duras emoções em seus passos, nas suas expressões corporais. Médicos, enfermeiros que salvam vidas em hospitais, em campos de refugiados, em zonas de miséria, onde abundam as enfermidades. Professores que ilustram as mentes, poetas que escrevem poemas de extraordinária beleza e filosofia. Tantos exemplos preciosos, tantas doações ao semelhante, tantas contribuições para a humanidade. É então que olhamos para nós mesmos sem nenhum desses grandes potenciais e nos indagamos: para que eu nasci? Toda vida tem um propósito, e todo propósito obedece a um plano divino. Podemos não ser o escritor famoso que derrama pelo mundo as suas obras, nem o orador extraordinário que arrebata multidões com o seu verbo, nem o grande líder que promoverá mudanças de porte em nosso país ou no mundo. Analisemos a nossa vida. Onde vivemos? Qual o panorama que nos rodeia? Que profissão exercemos? E nos daremos conta de que a divindade espera que cumpramos o nosso planejamento reencarnatório, que pode englobar a paternidade e a maternidade. Essas missões são de extraordinária importância. E se não somos pais da própria carne, talvez tenhamos vindo para apoiar e abraçar a adoção. Quiçá, nos encontramos aqui para servir de amparo a alguém, a ser um simples voluntário numa obra de paz, de assistência à fome ou à deficiência. Não seremos o líder, mas aquele que engrossa as fileiras pelas causas do bem. Aquele que contribui, que adere, que coopera, anônimo no tempo preciso. Talvez estejamos aqui para demonstrar pelo trabalho como se cumpre de forma honrada o dever. Ou tenhamos nascido para sermos o amparo dos pais quando alcançarem a velhice. O braço forte quando lhes enfermarem os membros e se lhes tornar difícil o passo. Talvez
tenhamos nascido simplesmente para plantar um jardim, construir uma casa, adornar um ambiente, providenciar a limpeza da rua por onde passarão os nossos irmãos. Tenhamos certeza. Cada um de nós nasceu para um propósito: ser colaborador de Deus no mundo, crescer, progredir, conquistar as estrelas. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aqui na companhia do nosso amigo José Miguel, que sempre estará nos acompanhando, né, Miguel, nesses segundos domingos de cada mês, né? Paulo, para mim é muito gostoso estudar com você, né? Estar aqui domingo com os amigos que acompanham o programa também, é um aprendizado constante. Pois é, e como a gente sempre fala, muitas vezes, ou quase todas as vezes, né, essas mensagens preparadas pela Federação Espírita do Paraná, através do seu programa Momento Espírita, elas nos remetem a reflexões que poderíamos eventualmente fazermos um programa só discutindo tais mensagens. Eu falei por quê, né, quando eu anunciei a mensagem, mas é para que nascemos, que no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que é uma busca incessante de todos nós, ou pelo menos daquelas pessoas, né, que já atingiram um certo grau de espiritualidade ou de religiosidade, como queiram, né? E que começam a se perguntar: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual a finalidade de eu existir? Para onde eu vou? Que são as perguntas clássicas, né? Que a gente tem que fazer quando busca o autoconhecimento. Porque muitas pessoas, né, vão se realizando ao longo da vida, resolvendo as questões primárias, né, com relação à luta pela sobrevivência, depois as questões de segurança, depois vem as questões de relacionamento, enfim, na escala de Maslow, né, nós vamos crescendo até chegarmos lá em cima no topo da escada que a gente fala que é a autorrealização. Evidentemente, nós que somos espíritas sabemos que há uma infinidade difícil de colocar numa ordem. É como se fosse uma linha contínua que vai para cima, onde cada um de nós, sendo uma individualidade em si, tem as suas qualidades, os seus defeitos, as suas características, enfim. Mas para aqueles, né, que já conseguiram chegar nesse degrau da escada, que faz com que nós nos perguntemos, né, por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Por que eu existo, né? Essa mensagem ela é muito importante, porque, queridos amigos, queridos irmãos, todos nós, nesta ou noutra encarnação, num dado momento da vida, teremos que fazer essa pergunta e entendermos por que estamos aqui. Nós sabemos que ninguém está aqui a passeio, que existe um plano reencarnatório, que cada um de nós vem com uma finalidade e, como foi falado, às vezes pode ser para resolver simplesmente um problema familiar, às vezes um problema num grupo um pouco maior na sociedade, e outros vêm para deixar uma lição para a humanidade como um todo, como nomes que foram citados, né? Aqui na mensagem, como Martin Luther King ou como Mahatma Gandhi. Mas humildemente falando, e nós? Para que nós estamos aqui, meu amigo José Miguel? Você que digamos, um especialista na área. Cada um é um especialista de si, né? Isso que o Espiritismo nos diz e que você destacou muito bem. Somos individualidades
que necessitamos do grupo para progredir. Por quê? Porque ainda estamos no começo da escada, né, Paulo? Estamos galgando ainda os primeiros degraus da escala evolutiva. Então precisamos da família, precisamos do trabalho, né, da sociedade, enfim. Mas eu queria destacar, aproveitar, né, essa importância que o Momento Espírita tem. É um programa que foi criado pela Federação Espírita do Paraná há mais de 30 anos, né, e está aí ajudando muita gente com suas mensagens muito bem elaboradas, simples e profundas, como dizia o Cristo, né, a linguagem de Jesus. Quando nós estudamos ele no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né, são mensagens simples e profundas que caracterizam o espírito puro da envergadura dele, né? E me chama a atenção, Paulo, né, essa primeira fala que eles citam alguns personagens, como você destacou, Martin Luther King, né, que ele liderou um movimento num país, né, hoje é a principal potência do mundo, né? Mas ainda a gente sabe que o racismo ainda lá é muito forte, né? Nós tivemos recentemente casos ali que impactaram o mundo, ainda continuam impactando. E uma frase, né, dele marcou, né? Eu tenho um sonho, I have a dream. Então ficou marcado, né? Qual era esse sonho dele? É o sonho da igualdade, né? É o sonho da liberdade, é o sonho da fraternidade, né? Porque não é a cor da pele que vai dizer que um é melhor que o outro, né? Na essência somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, somos espíritos imortais, né? E a resposta que a gente dá, Paulo, para essa pergunta, né, para que eu nasci, eu coloquei aqui antes de ouvir a mensagem, né? Para progredir, para colaborar e para ser feliz, né? Progredir porque é uma lei de Deus, né? A lei do progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, já estudamos isso aqui e vamos continuar estudando, né? Então Deus cria todos os seus filhos iguais, ou seja, todos têm o mesmo ponto de partida. E aí, de acordo com as escolhas e as renúncias, esse espírito vai progredindo mais rapidamente ou menos, né, em direção à perfeição relativa. Colaborar, porque também no Livro dos Espíritos a gente encontra essa afirmação, que nós somos co-criadores também, estamos aqui para colaborar com a obra divina, aportando nosso conhecimento, nosso trabalho para a melhoria do ambiente e a nossa melhoria pessoal também. E o objetivo final, né, Paulo, de todas as pessoas, de todos os espíritos, é a felicidade, né? É a última parte que está lá no Livro dos Espíritos, né? O objetivo, é a meta, é o fim de todos nós em qualquer campo do conhecimento e da moral. Muito bem, Miguel. Se você me permite, eu sei que você permite, né? A segunda colocação que o Miguel colocou, o Espiritismo nos fala muito sobre ela. O espírito é uma potência da natureza. Está em a natureza. E eu me sinto orgulhoso em dizer isso. Mas Deus utiliza os espíritos para realizar a sua obra de criação no universo. Vejam só que coisa linda. Então todos nós temos um papel importantíssimo a desempenhar, seja ele qual for, no desenvolvimento do universo. Às vezes as pessoas tendem a ter um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade, achando que não servem para nada, que não têm finalidade nenhuma na vida, que não se sentem úteis. Não. Todos somos úteis. A mais simples das criaturas da natureza que a gente conhece desempenha um papel pequenininho, mas muito importante no todo. Imaginem nós. Se uma simples bactéria, um simples micro-organismo faz o seu papel, imaginem nós que chegamos a essa condição de espíritos já que pensam, que têm vontade, que podem imaginar, que têm a noção de Deus. Chegamos a esse estágio. Então nós temos um papel importante a cumprir. Conosco, com a coletividade e com o universo como um todo. Cada um de nós. Não importa o que nós fizermos, estaremos contribuindo. Este é o nosso papel. Que sejamos felizes nessa busca, né?
e nós vamos nos encontrar trabalhando, agindo, fazendo, nos sentindo úteis. Quando a gente estuda a obra espírita, né, especialmente na literatura, né, que surgiu no Brasil através de grandes médiuns, como eu cito sempre dois que são os que quase todo mundo conhece, ou todo mundo conhece, o Chico e o Divaldo, né? A gente lê muito sobre como os espíritos se sentem satisfeitos e realizados quando eles conseguem desempenhar bem o seu papel e fazer alguma coisa. Isso é importantíssimo. Então que nós, durante essa jornada, através do estudo, através do trabalho, especialmente do estudo da obra espírita, a gente consiga, e todos os que estão nos ouvindo consigam, reflitam sobre isso, para ver se a gente consegue, se não entender exatamente para que está aqui, vamos entender que há um motivo para estarmos aqui, mesmo que muitas vezes a gente não tenha clareza sobre o que é. Mas saibamos, somos filhos de Deus, todos nós temos uma finalidade, né? Façamos bem o nosso trabalho em prol de nós mesmos, pelos outros. Tá certo, seu amigão? Então vamos lá. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro que deu a origem à doutrina espírita. Nasceu em abril de 1857 e nós não nos cansamos de estudá-lo, porque a cada pergunta e a cada resposta que a gente lê, dependendo do momento, ela nos traz um significado. Porque nós vamos amadurecendo dia a dia, vamos aprendendo, e aquilo que nós lemos há 10, 20 anos atrás, hoje a gente repete a leitura e podemos entendê-la muito melhor. Estamos estudando a maneira como Kardec, Sr. Allan Kardec, mais ou menos estruturou para a gente entender as classes dos espíritos, né? E ele pegou dos mais imperfeitos para os mais perfeitos. Então, no nosso último programa, nós tínhamos falado sobre os espíritos da 9ª classe, da 8ª classe, que são espíritos de terceira ordem. São espíritos impuros ainda, imperfeitos. Nós falamos sobre os espíritos levianos, que é a 9ª classe. Falamos sobre os espíritos pseudo-sábios, que são a 8ª classe. E hoje nós vamos nos dedicar para estudar os espíritos da 7ª classe, viu? Já estamos dando uns passinhos mais acima, né? Que são os chamados espíritos neutros. Eu vou aproveitar essa voz melodiosa, né, do meu amigo Miguel para ler e a gente fazer um comentário, então. É importante a gente destacar, é isso que o Paulo disse, que o Livro dos Espíritos é a obra básica, né, da doutrina espírita, e ela foi lançada no dia 18 de abril, né, Paulo, do ano de 1857. Eu só complemento dizendo que nesse dia também nasceu Allan Kardec, né? Até então nós tínhamos o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, acadêmico, cientista, magnetizador, pesquisador, que se interessou pelo fenômeno das mesas girantes, né, Paulo, onde tudo começou. Ele mesmo atesta, né, o espiritismo começou pelo fenômeno das mesas girantes. Claro, não ficou nele. E ele até fala, né, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, né, que a época dos fenômenos havia terminado. Agora era a época da filosofia. Exatamente. Então, Allan Kardec nasce junto com o Livro dos Espíritos e até 1869, 31 de março, ele incansavelmente se dedica a isso, né? A levar às pessoas aquilo que ele buscou a vida toda, né? Respostas. Para que estamos aqui, né? O que estamos fazendo aqui, né? Qual que é o nosso papel aqui na Terra? E a dedicação dele impressiona, né? Os espíritos chegaram até a alertá-lo, né? Porque ele chegava a dormir 3 horas por noite, né? Ali no ano de 1865, na Revista Espírita, tem vários artigos do Dr. Demer alertando Kardec para maneirar, né? Porque imagina, naquela época, carvão, né? Imagina a pessoa respirando aquele ambiente todo o tempo, né? Pouca luz, não tinha computador, era tudo na pena, né? Então os espíritos socorreram Kardec muito porque sabiam que a obra ainda não estava finalizada, né? Mas é uma informação que a gente
gosta de passar para os amigos, né, que reforça a importância do trabalho, a importância da dedicação nas coisas úteis, como o Paulo destacou, né? E se nós pudéssemos sintetizar, né, o que é a lei do trabalho, né, Paulo? Toda ocupação útil. Olha lá, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte que nós vamos chegar lá. Mas nós estamos aqui na questão de número 105, de 1018 ou 1019, né? Que fala da sétima classe dos espíritos neutros. E Kardec diz assim: nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer que no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Pois é. É sempre bom reforçar, queridos ouvintes, que ao desencarnarmos, quando o espírito retorna para a erraticidade, como nós falamos do espírita, ou para o mundo espiritual, como dizem alguns, ele não deixa de ser aquilo que ele foi enquanto encarnado. Pelo menos na mediana ou a maioria dos espíritos que estão nesse orbe é assim que funciona. Existem, evidentemente, alguns espíritos muito elevados que, ao encarnarem, tomam formas muito simples, têm vidas muito simples, porque eles estão ali numa missão para desenvolver coisas do coração e do sentimento. E quando desencarnam, eles voltam àquele ambiente de luz de onde saíram. Mas para a maioria dos espíritos que estão aqui, que não vêm por missão ou missões, e vêm sim por efeito de provas e expiações, ao desencarnar nós seremos exatamente o que somos. Levaremos conosco, ou levamos conosco para a erraticidade as experiências, a nossa inteligência, nossos bons ou maus pendores. Seremos exatamente como somos aqui. E quando Kardec está se referindo a esses espíritos da erraticidade, esses espíritos neutros são como a maioria das pessoas, nem bons, nem maus. Dependendo da ocasião, eles podem até tender para fazer coisas que não são muito corretas, ou o contrário, fazerem coisas muito boas. Eu até diria que me arriscaria aqui, Miguel, falar que eles podem inclusive ser a maioria, né? Esses espíritos neutros. Sim, porque eu particularmente não acho que haja uma maioria de espíritos maus ou muito imperfeitos, pelo menos aqui no nosso orbe, né? E nem extremamente bons, neutros, nem bom nem mal, né? Eu concordo com você, porque a Terra não é um planeta primitivo, já está no segundo patamar, né? É um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, né? Então eu acredito que sim, que deve predominar tanto a sétima classe de espíritos neutros quanto de batedores e perturbadores, que é a última classe desses espíritos inferiores, né, como ou imperfeitos, né? Kardec, ele usa várias classificações para situar os espíritos. Lembrando sempre, pessoal, que essa classificação, por exemplo, a escala espírita, é uma escala didática, orientativa, professoral, para que nós possamos entender com que tipo de espírito nós vamos nos deparar e até que tipo de espírito nós somos, né? Onde a gente se encaixa. Mas Kardec também diz que muitas vezes nós transitamos por estas classes, né? Dependendo da nossa atitude, da nossa escolha, né? Mas é isso, eu acho que predomina, né? Eu tenho essa impressão no nosso orbe, espíritos neutros, batedores e perturbadores, mas ainda temos sim os maus, os levianos, né? Como a gente já viu, os pseudo-sábios, porque ainda é um planeta inferior. Só lembrando, né, que quando Kardec coloca ali esses espíritos imperfeitos da terceira ordem, a característica principal deles ainda é a predominância da matéria sobre o espírito, né? E como diz o texto ali no finalzinho, né, apegam-se às coisas deste mundo,
de cujas grosseiras alegrias sentem saudades, né? Nem se compara as alegrias celestes, divinas e espirituais às alegrias da matéria, né? Então, mas esses espíritos neutros ainda estão apegados à matéria, ao plano físico, né? Coloca ali, Kardec, propensão para o mal, né? Então, e as paixões, né? Orgulho, egoísmo, ignorância, elas são ainda característicos desse tipo de espírito, que ele coloca, né, Paulo, é uma condição comum da humanidade nossa, né? Então é importante que nós nos situemos para saber evitar determinadas situações, né, principalmente a de ser espírito impuro, que aí é maldade mesmo, né? Mas tentar elevar todo o nosso sentimento, o nosso conhecimento e o pensamento. Essa é a ideia. E fazer essa autoanálise e nos assumirmos como nós somos, confesso a vocês, não é uma tarefa fácil. Não é. Isso exige muita coragem de nós mesmos. E aqui eu gostaria, Miguel, enquanto você falava, me ocorreu uma coisa. Vejam bem, eu vou chutar um número, tá? Então o Kardec editou pela primeira vez o Livro dos Espíritos, né, que foi em 18 de abril de 1857, na sua primeira edição, que inclusive não tinha o mesmo número de perguntas que tem a versão brasileira, né, que é a tradução da terceira edição francesa, onde daí nós temos mais de mil questões. A primeira edição, inclusive, era um pouquinho menorzinha. Mas eu teria que dar uma olhadinha no Google, que o Google ensina muito a gente. Mas eu não creio que o mundo, o planeta, tivesse naquela época 2 bilhões de habitantes. Acredito que não. Talvez um número, posso chutar entre 1 e 2 bilhões de habitantes. Hoje, nós somos quase 8 bilhões. Imaginam que quando isso foi escrito, a humanidade, na sua maioria, ela tinha uma característica. Isso em 1857. Naquela época não existia ainda o automóvel, não existia os motores de combustão interna, não existia rádio, fotografia. Imaginem, né? Foi depois que isso aí foi surgindo mais por final do século. Então, eu acredito também que o próprio perfil dos espíritos que vêm ao longo desses aí, 1,5 século, encarnando, uns chegando pela primeira vez ao planeta e outros saindo, porque a diferença é muito grande. Eu diria que entre a época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos até hoje, tem mais de 5 bilhões de espíritos encarnados ao mesmo tempo. Então isso muda um pouquinho o perfil. Acho que se nós fizéssemos uma análise hoje, né, nós encontraríamos uma pequena diferença. E, na minha opinião, para melhor. O mundo evoluiu. Ele ainda tem problemas, não é perfeito, mas hoje nós somos mais, entre aspas, civilizados que naquela época. Nós temos menos violência. Ainda temos guerra? Sim. Temos fome? Sim. Temos doença? Temos tudo. Mas eu acredito que hoje nós temos os direitos humanos salvaguardados. Nós temos hoje condições sociais melhores do que nós tínhamos naquela época. Então aí está havendo uma evolução, sim. Mas nós continuamos ainda muito neutros, né, nas nossas posições, e neutros muitas vezes conosco mesmo. E como o Miguel bem frisou, né, nós próprios, né, às vezes agimos mais inclinado para um lado do que para o outro, né, apenas para fazer uma separação simples. Às vezes nós tomamos atitudes que não são tão boas, né, ou desejáveis, e às vezes temos momentos assim de benevolência, de honestidade, de caridade, né, para ver como nós somos. E foi bem frisado, nós transitamos. Às vezes nós temos atitudes extremamente violentas, que não condizem muitas vezes com aquilo que nós verdadeiramente somos. E às vezes nós temos atitudes de anjos, né? Que bom se nós tivéssemos sempre esse tipo de atitude, né, Miguel? E é isso, né, Paulo? À medida que a gente estuda mais em profundidade a escala espírita, né? Por exemplo, quando a gente olha a 8ª classe, anterior a essa, né, dos espíritos pseudo-sábios, né, onde Kardec diz que eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, né, porém creem saber mais do que realmente sabem, né? Então é uma realidade hoje nossa aqui, da nossa vida. Bastante visível, né? Olha a tecnologia, né, Paulo? Sim. O que era celular há 15 anos atrás? Não existia, né? Não se tinha nada disso, né? Então, olha a nossa comunicação como ela ficou, e isso fruto da ciência, da pesquisa e tal.
Agora, e o moral? Né? Quando a gente olha para o moral, que é o que vai dar a qualidade, o salto de qualidade para o espírito, que o que vai fazê-lo progredir na escala espírita ou em relação a Deus, como é que anda o nosso moral, né? O mundo hoje tem uma condição muito boa de produção de alimentos, né? Mas como é que é essa divisão dos alimentos? Se nós temos ainda locais da terra onde a miséria e a fome, dá para entender, é que nós vivemos no Brasil, onde nós temos uma condição de clima, de solo, de produção de alimentos fantástica, coisa que nós não temos em nenhum outro lugar do mundo. Se nós pegamos a África, que está na mesma latitude brasileira, né, que tem o mesmo solo brasileiro, qual é o problema da África? Né? Lógico, não tem a tecnologia que tem o Brasil, mas ali o problema falta água. E sem água nós não conseguimos produzir. Né? Então a condição que nós temos no Brasil é especialíssima, produzimos e alimentamos o mundo, a gente tem ciência disso, mas não depende de nós fazer chegar alimento na África, né? Porque nós não temos condição, né, Paulo? E por que tanta gente padece de fome na África, né? Nós somos um mundo esquisito, desculpa, né, te interromper. Então hoje nós temos aí pessoas lidando com a obesidade, né? Porque comem demais e todas as doenças consequentes, né, do sobrepeso. Em compensação, nós temos lugares no mundo que a pessoa não sabe, né? Hoje, dia 13 de fevereiro, não sabe o que vai comer ao meio-dia ou no seu jantar. Exatamente. Então, nós temos que crescer muito nisso, no quesito solidariedade. Sim, né? E nós comentávamos aqui das redes sociais, né? O Paulo comentou que trabalha praticamente só com o WhatsApp, eu também, eu não tenho Face, não tenho Instagram, não tenho outros. Aí quando eu olho, né, das minhas filhas, né, dos amigos, tal, o envolvimento delas nas redes sociais é uma forma leviana, né? Assim, piadas, né? Às vezes piadas de baixo calão, quando poderia ser um instrumento, né, de levar conhecimento, de discussão, de crescimento intelectual, né? Então, a gente coloca isso para ver que nós transitamos nessas classes aqui da inferioridade. Então é como coloca aqui, ó, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Então a gente fica, uma hora faz o bem, né, Paulo? Daqui a pouco dá uma escorregadinha, faz o mal, e aí... Depende da fase da lua, né? Desculpa a brincadeira, pessoal. Assim, depende da fase da lua, a gente se comporta. Não é assim. Mas assim, não está nada errado. Nada. É assim que tem que ser. Estamos evoluindo. E essa montanha da evolução nós vamos escalar sozinhos. E ninguém pode nos ajudar. Alguém pode nos apontar o caminho como fez Jesus. Ele disse, olha, é por ali que vocês devem entrar. Sabe aquela portinha estreita? É lá. Aquela portinha lá dá num lugar legal. Cuidado com a porta larga. Essa leva à perdição. Então ele não subiu a montanha por nós. Ele veio e nos mostrou o caminho. Saibamos nós andar por esse caminho. Vamos então, né, meu amigo, continuar agora na questão de número 106, sexta classe, conforme a classificação que o professor Allan Kardec fez, espíritos batedores e perturbadores. Interessante essa classe, né, Paulo, porque foi através dela que nós tivemos os efeitos lá de Hydesville, né? Exatamente. Que foi quando começou o moderno espiritualismo, segundo Arthur Conan Doyle no livro A História do Espiritismo. É um livro muito bom de história. Quem gosta de história, estude com esse autor, Arthur Conan Doyle, né, o autor de Sherlock Holmes. Exatamente. Né? Vale Sir, inglês. Eu gosto muito desse livro porque ele vai mostrar como que era o espiritualismo na América, pessoal. Ali muitos médiuns, né? Eu agora me foge o nome, mas tinha um que é Davis, se não me engano, o sobrenome dele. Um médium de efeitos físicos assim espetacular, né? América, quando a gente fala de América, mais América do Norte, né? Teve uma época que ali nos Estados Unidos tinha mais de 30, a época de Kardec, tinha mais de 30 jornais, periódicos, revistas tratando da espiritualidade. Olha só, né? Então ali em Hydesville, em 1848,
Foram ali que começaram esses efeitos através da famosa família Fox, né? Exatamente, as irmãs Fox. Das irmãs Fox. Então é interessante. Espíritos batedores, como a gente vai ver agora aqui, né? No escrito de Kardec. E Kardec diz assim, ó: estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Olha que interessante. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre a água, o ar, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. A colocação que Kardec fez é perfeita. Pelo menos no começo ele já explica. Não é exatamente uma classe. Pode pertencer a todas elas da terceira ordem. Veja bem, de espíritos imperfeitos. E se manifestam de forma ostensiva por agentes físicos, que às vezes, como bem falado, se traduzem em pancadas e movimentos, etc. Aí vem aquelas fantasias de casas mal assombradas e etc. Porque isso, gente, é um fato. É um fato. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo uma individualidade. E agora há pouco o Miguel frisou bem, os espíritos da terceira classe, eles estão mais presos à matéria. Eles não se espiritualizaram ainda. Muitos viciosos ainda precisam do gosto do álcool, do cheiro do tabaco, do gosto da comida e de outras sensações mais materiais. E quando eles abandonam o corpo físico, eles continuam a procurar. Alguém poderia perguntar assim, mas por que isso acontece? Por que Deus permite isso? Aí, claro, a gente teria que passar mais algumas horas explicando aqui a bondade divina e a justiça divina. E quando ele oportuniza isso, ele sempre está dando uma chance para quem está encarnado aprender e para quem está desencarnado também. Porque nessa interação nós vamos começando a descobrir a realidade do espírito. Para que talvez a gente compreenda uma passagem lá dos Evangelhos, onde Jesus diz: no fim dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão. O que significa profetizar? Profetizar, ou o profeta era mesmo que médium. Lá quando a gente estiver quase acabado com o nosso planeta, ou quando nós estivermos, mais espiritualizados, porque essa vida material ela vai um dia se extinguir aqui, nós teremos um contato mais ostensivo com os espíritos. Nós conversaremos com os espíritos como eu estou conversando com meu colega aqui do lado. Então esses espíritos batedores também servem para isso, para nos mostrar que existe uma realidade, que existe algo além do véu, que a vida não acaba no túmulo, que as inteligências, que as individualidades, elas permanecem, que a vida não transcorre apenas num único ciclo. Então eles servem também para nos alertar disso. Pode ser um espírito mais embrutecido, pode ser um outro um pouco mais evoluído,
Mas se eles podem fazer e o fazem, isso sempre tem uma finalidade. E essa finalidade, se nós olharmos bem, nos ajudam. O que você acha, Miguel? Tem muita coisa para a gente aprender e para discutir, né, Paulo? Com certeza. Mas eu sempre gosto da expressão que não cai uma folha de uma árvore sem que nisso se faça a vontade de Deus, né? Então, mesmo esses efeitos físicos que a gente observa, né, na literatura, o mesmo que acontece nas nossas casas, mas passa despercebido, né? Porque a gente não está sintonizado, né? Às vezes eles estão querendo falar alguma coisa pra gente e a gente nem chumba, né? Mas eu lembrava que agora, né? A gente falou nesse médium Davis, né? E ele, na sua mediunidade, conta ali no livro Arthur Conan Doyle, né? A história do espiritismo, que, se não me engano, na manhã de 31 de março de 1848, ele sentiu uma brisa leve passando por ele, né? E claro, né, um sensitivo, ele já percebeu que era uma comunicação e ele ouviu uma voz dizendo assim: amigo, prepare-se para invasão organizada. Porque os fenômenos mediúnicos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal sempre existiu, né, Paulo? Desde eras remotas da humanidade, né? Nós só conhecemos o que está registrado, né? Exatamente, né? Você falou do tempo do Cristo, né? Então, o Cristo foi ali representante de muitos fenômenos, né? Mas sempre existiram. 1848, então, marca o início da nova era da espiritualidade na Terra. Por quê? Porque de forma organizada agora os espíritos vinham trazer as informações do mundo espiritual. Então, olha só, começou na América, em Hydesville, ali perto de Nova York, né? Passou depois para a Europa, Alemanha, Itália, todas, Espanha, Portugal e na França, né? Então aqueles cafés, aquelas lanchonetes, né? A diversão era fazer as mesas se moverem. Lembrando que naquela época o centro cultural do mundo era a França. Exatamente. Hoje a gente tem outras referências, sim. mas naquela época, Sim. E isso prevaleceu durante muito tempo, tanto que até hoje, né, a língua oficial, né, teoricamente da diplomacia, ainda é o francês. Sim. Então, e olha bem, uma pessoa, um professor, anteviu por trás daqueles fenômenos materiais, né, que impressionavam os sentidos físicos, algo superior, né, que ele buscava a vida toda. E aí nasceu o Espiritismo, né? Então, pela ciência da observação e comprovando através dos fatos que ocorriam, ele desenvolveu toda uma doutrina filosófica, científica ligada à espiritualidade, à mediunidade, com consequências morais e religiosas, né, Paulo? Lembrando, né, que nas primeiras comunicações, ainda antes do Espiritismo existir como doutrina, muitas comunicações eram feitas através de pancadas. Por exemplo, uma pancada significava sim, duas pancadas significava não. Então não havia ainda a psicografia. Então as pessoas faziam perguntas sobre qualquer assunto e era respondido sim ou não. É como quando a gente faz uma prova de falso ou verdadeiro, né? Era mais ou menos nesse sentido que as primeiras comunicações elas ocorreram por pancadas. Depois, mais tarde, veio a mesinha com o lápis, né? E daí as coisas foram evoluindo. Então, o fato de ser batedor não quer dizer que seja exatamente mal ou vinha com má intenção. Não é essa a questão. Bom, minha gente, nós temos ainda pela frente o comentário do nosso querido José Antônio Vieira de Paula. Gostaria muito que ele estivesse conosco, ou pelo menos nos ouvindo em algum lugar, porque esse programa tem muito dele, né? A própria voz, aquela voz maravilhosa que ele tinha na abertura do programa, continua sendo dele e será por muito tempo, né? Ele vai nos fazer uma mensagem, mas antes disso eu passo a palavra para o Miguel para as nossas despedidas. Nós temos depois 10 minutos do programa do Zé Antônio. O Paulo, o Zé Antônio sempre está com a gente, eu tenho certeza disso. É um amigo muito querido, né? A gente conversa muito com a Nica, esposa dele, né? Que ouve o programa, né? E se emociona quando a gente menciona do Zé aqui. Mas ele é um espírito de luz que está com a gente, né? Está ajudando. Ele
enquanto encarnado aqui, procurava fazer esse trabalho de esclarecimento, né, como a gente faz aqui no programa, tentar esclarecer mais, né, para que as pessoas entendam melhor o nosso papel aqui na Terra, né? Então, a gratidão a Deus por ter conhecido esse espírito valoroso. E é isso, né, pessoal? Com essa ordem dos batedores, nós terminamos os espíritos imperfeitos, né, Paulo? No próximo programa do mês que vem a gente já vai entrar nos bons espíritos, né? Pois é. E tem um amigo nosso que fala assim, ó, cara, a gente tá na imperfeição, mas pra frente só tem coisa boa. Com certeza. Eu queria desejar a todos um ótimo domingo e uma semana de muita paz e agradecer sempre pela colaboração, pelo compartilhamento desse sentimento conosco aqui no programa. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, a nossa gratidão pela companhia amiga, que nós sabemos que os que estão sintonizados conosco emitem vibrações amorosas, isso é muito importante. Os nossos comentários são sempre nossos, né? Eles não completam nada, simplesmente ajudam as pessoas a refletir e a pensar. Para que a gente um dia chegue a entender uma frasezinha simples que Jesus falou, que eu acho maravilhosa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que ela vai nos libertar das amarras da ignorância, vai nos libertar das nossas fobias, dos nossos medos, mas a verdade não será dada. Nós teremos que buscá-la como a montanha da evolução. Nós escalamos sozinhos, né? O que nós fazemos aqui não é falar para que vocês assumam tudo que nós estamos falando. Não, nós falamos aqui para que vocês busquem a verdade do seu jeito, com as suas características, conforme o seu entendimento, que isso tem muito mais valor. Nós vamos ficar agora com a mensagem do Dr. José Antônio Vieira de Paula, que hoje vai falar sobre a dor. Um excelente domingo a todos, com muita paz, que Deus abençoe a todos nós, Jesus esteja sempre no nosso coração e até o nosso próximo programa. Olá, amigos. A doutrina espírita ela é muito clara quando nos apresenta o mundo em que nós vivemos como característica primordial a presença do sofrimento, a presença das vicissitudes, a presença da dor, como uma proposta divina de reconciliação nossa com as leis, né, suas leis, uma proposta divina de evolução, uma proposta divina de crescimento espiritual. Então, quando Allan Kardec, didaticamente, nos apresenta a doutrina como o mundo em que nós vivemos, como um mundo de expiação e de provas, ele nos dá já uma característica dos tipos de sofrimentos que encontraremos aqui. Mas, por exemplo, Jesus não tinha nada a expiar e não tinha nada a provar e se propôs a sofrer. Por quê? Então, para ele, Jesus, o sofrimento foi uma aula para nós. Então, o sofrimento tem várias feições. Por isso, nós vamos trazer para vocês hoje, na nossa reflexão, uma página do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, onde, através do seu orientador Druso, ele vai nos dar uma aula num capítulo, o penúltimo capítulo desse livro Ação e Reação, uma aula maravilhosa, onde ele vai falar da dor de uma maneira diferente, também abordando a visão que Kardec nos apresenta, mas algo a mais. Ele nos apresenta a dor dizendo assim, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Quer dizer, a dor faz parte da vida que cresce aqui na Terra, da evolução. Quem está dizendo isso é Druso. E daí, Druso apresenta para André Luiz a divisão da dor em três partes: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Olha que interessante, gente. A dor evolução é a dor que faz parte das vicissitudes do mundo. Quem vive no mundo passa por intempéries. Vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai ter dor de cabeça, vai ter dificuldades próprias no mundo. São dores da evolução. Inclusive, nesse momento, nessa análise, Druso coloca os animais ou vegetais que não precisam expiar, mas estão em evolução. Então eles falam que as dores do mundo, a agressão das pestes sobre as plantas, os matadouros para os animais,
são dores de evolução, porque eles nada devem, não têm consciência de seus erros, mas eles evoluem, e a dor fará parte, não é um único mecanismo de evolução, mas fará parte do mecanismo de evolução de todas as criaturas de Deus na Terra. Então a essa dor, Druso chamou de dor evolução. A dor expiação é aquela que o Espiritismo já nos apresenta, dizendo que é aquela que está ligada aos nossos débitos. Então Druso diz assim, ele vai falar de uma maneira bastante interessante. A alma, ela ressurge no equipamento físico, quer dizer, ela nasce no mundo, ela renasce, reencarna, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal. Então aqui ele vai explicar aquilo que Allan Kardec nos ensina através dos espíritos superiores, esse mecanismo do corpo espiritual que adoece, e na reencarnação adoece o corpo físico, como um mecanismo de libertação da alma. Então uma alma que se enche de crueldade, ela lesiona de tal forma com a crueldade o seu próprio corpo espiritual, que na outra vida física ele lesiona o seu corpo físico através dessa veste espiritual. Ela lesiona o corpo físico, gerando a dor, né? As tendências, vamos dizer assim, as moléstias do organismo, como diz Druso, são tendências, nasce com as tendências para aquelas enfermidades particulares. Mas diz Druso, se nasce com as tendências trazida pelo corpo espiritual, consequência das vidas pretéritas de determinadas enfermidades, também nasce com as possibilidades de neutralizar essas energias negativas, através do quê? Através da oração, através da disciplina retificadora, quer dizer, uma vida exemplar, uma vida reta, uma vida proba, através da resistência mental, a luta contra as suas más tendências, como propõe o Espiritismo, né? A luta com as más tendências e pelo serviço ao próximo. Isso é tão verdade que chega, então, no final, a gente poder comparar com a frase do grande apóstolo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo vem com aquela predisposição para enfermidades gravíssimas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, de repente ele passa a ter uma discreta perturbação orgânica em função da nova vida a que ele se propõe. E essa dor, seja ela pequena, seja ela intensa, chama Druso de dor expiação. E aí nos apresenta uma novidade. Druso nos apresenta a terceira dor, a dor auxílio, dizendo assim: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, quer dizer, durante a vida, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Quer dizer, a gente começa a se envolver com as coisas da vida e, de repente, começa a se comprometer. E aquilo que era para ser, aquela vida que era para ser uma vida iluminativa, passa a ser uma vida comprometida com novos erros, novas quedas morais. Então diz assim Druso: pela intercessão de amigos devotados do mundo espiritual, a nossa felicidade, a nossa vitória, eles que torcem por nós, eles vão interceder e pedir a bênção da enfermidade. E a enfermidade nos chega como auxílio para impedir que prossigamos aquele caminho de queda moral, ou também para evitar que caiamos em crimes mais pesados ainda e nos endividemos mais do que nós já estávamos endividados. Então, diz Druso que a dor auxílio é um pedido dos espíritos superiores a nosso favor quando eles veem que nós estamos sendo envolvidos pela vida e tendendo a errar novamente ou a piorar os nossos comprometimentos com as leis de Deus. Então essas dores normalmente chegam na forma de cânceres, na forma de AVCs, derrame, daquele que a pessoa não consegue mais se mexer. Há uma história num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda que narra um indivíduo espírita que entra num desequilíbrio tal moral, conhecendo a doutrina, e resolve planejar o assassinato da sua esposa
e ele se entrega ao álcool, se desequilibra totalmente, e quando está para o desfecho dos seus planos, os benfeitores vêm e fazem com que ele tenha um derrame cerebral, um AVC, um acidente vascular cerebral, e ali ele não consegue impetrar aquele erro que ele estava programando. Então, com isso, essa enfermidade que ele chega como uma bênção, impedindo que ele agrave as suas condições. E é isso que Druso fala. Ele diz assim: o infarto, a trombose, a hemiplegia, né, a paralisia de um lado do corpo, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através da enfermidade, através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual, para desencarnar em paz. Então a dor auxílio não serve apenas, diz Druso, não serve apenas para impedir que a pessoa se comprometa mais, mas serve também para ajudá-lo a desencarnar melhor. E mesmo que não esteja se comprometendo, vai ajudá-lo a desencarnar melhor. Então ele diz assim, ao invés da pessoa passar para um serviço de desencarnação súbito, abrupto, sofrido, ele vai se preparando para a sua desencarnação através de uma enfermidade que não estava na sua programação, mas que vem por intercessão do alto para facilitar-lhe a entrada na vida imortal. Fica aqui hoje essa reflexão para as nossas análises e nosso aprendizado. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.